Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Bom dia, sim. Beleza. Tá tudo bem. Ok, bom dia. Vou baixar um Bom pouco dia, o som professor. aqui. Tudo bem? Tudo bom, Laura, você? Tudo, graças a Deus. Tudo em ordem. Então, beleza. Pessoal, nós vamos iniciar a nossa segunda conversa, complementar a anterior, né, sequencial e complementar a anterior. E daquela primeira conversa da semana passada, do material disponível na semana 1, alguém tem alguma dúvida a fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Perfeito. Tranquilo. Pode? Não, deixa eu. Bom dia, Walter está falando. Pode falar, Walter. Bom dia. A minha dúvida ficou só no fórum, naquela segunda questão de quando você não tem. Você tem restrição de, vamos dizer assim, escassez de equipamentos e mão de obra. Eu te confesso que respondi, até já fiz, mas fiquei fiquei na dúvida. Ah, entendi. Eu caminhei para o lado do planejamento, entendeu? Que era uma questão de planejamento, tal. Mas, E aí, o que você evoluiu na resposta no sentido do planejamento, informando o quê? Porque assim, os fóruns temáticos, a participação, a condução é por parte dos tutores, sabe? Como é que é? E Desculpa. a condução da discussão dos fóruns temáticos é por parte dos tutores. Ah, tá. Tá? E eu não tenho, assim, não é minha atribuição conduzir. Então, eu dou uma olhada. Sei. Mas eu não faço intervenções, porque tá. a condução é feita pelos tutores. Tá. E o que você falou? O que Não, você assim, a grosso modo que eu escrevi foi o seguinte, que são fatos já conhecidos. Teoricamente, na maioria dos casos, você já sabe que você vai ter escassez de mão de obra e de equipamento, né? Que são coisas que... Então, isso deveria ser planejado previamente, e que isso, quanto antes, né, pelo próprio professor Braquel falou, respeitando as condições da planta, né? Claro, se uma planta que está depauperada, você precisa primeiro recuperar para depois fazer. Mas que quanto antes você fizer, melhor. Quando você deixar para depois, você está perdendo dinheiro. Então, você tem que ter planejamento para aproveitar, fazer na época correta. Meu raciocínio foi nessa linha. Mas é exatamente por aí. Nós passamos por isso aqui na escola, sabe? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque nós aqui na nossa lavoura, nós temos 14 hectares de café aqui na escola. E em um determinado ano, nós tivemos uma safra bastante significativa e pouca quantidade de pessoas, né, para colher. E gerou para nós uma dificuldade muito grande no pós-colheita, vamos dizer. Não no pós-colheita e processamento, mas no período após a colheita e início do novo ano agrícola. E aí nós tivemos que atrasar a poda, porque não tinha gente. Tá? Então, a resposta, ela é mais ou menos por aí mesmo. É uma questão de gestão, equalizar pessoas e quantidade de serviço que tem que ser feito. Tá? Mas com a ciência, ou com a consciência, Walter, de que o atraso ele não é prejuízo em todos os casos. E é isso que nós vamos conversar hoje. Tá? Então, aquelas três situações, elas levam, né, a pensar em situações problema e situações de rotina, com tudo sob controle para poder recomendar cota. E o entendimento de que cada caso é um caso, né, de que as características da propriedade devem ser observadas em termos climáticos, em termos gerenciais. Entende? Sim. Perfeito, é por aí mesmo. É que ali botou só duas variáveis, né? Que é isso e isso. Nesse caso, o que você faz? Exato. Aí eu vou pensar em cima disso, né? É isso mesmo. Pessoal, Beleza, eu já obrigado. quero... Imagina, eu agradeço. Eu já quero aproveitar a participação do Walter para dizer para vocês que os fóruns, tanto o fórum temático quanto os fóruns de dúvidas, eles são visitados e analisados diariamente por nós, tá? Professores, coordenação de curso e o apoio em tutoria. Então, vocês podem mandar as perguntas para lá que vocês terão resposta. Tá certo? Não imediata, mas terão resposta. Tá? No mesmo dia, no mais tardar, no dia seguinte. Então, não se privem de perguntar e de participar, não.
Coloca lá, porque a participação é muito interessante, traz alguns exemplos muito interessantes, e a oportunidade de colegas de vocês participarem também, o que é muito legal. Né? Bom, com relação à semana 1, então nós finalizamos. Com relação ao material da semana 2, né, que é o objeto dessa, o parte, né, dessa aula de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, Bom dia, professor. bom dia, Ana, pode falar. Eu queria perguntar de novo em relação à recepa com pulmão, que até eu coloquei no fórum, você me respondeu, mas eu ainda fiquei com um pouco de dúvida, porque assim, até no o podcast que eu assisti foi da Fundação Pro Café, Perfeito. e eles estavam comentando a respeito das podas, e um dos agrônomos lá falou que quando a planta ela tem alguns ramos para fazer a recepa com pulmão, então indica que não seria bem dizer a poda certa, né? Seria, sei lá, um esqueletamento, alguma outra poda, mas não a recepa com pulmão. Aí eu fiquei na dúvida, quando que eu faço essa recepa com pulmão, então? É quando a planta tem ramos, mas é muito pouco, ou porque, assim, se não tiver nada, é a recepa drástica, né? A recepa normal, sem pulmão. Perfeito. Quando com pulmão é quando tem lá, sei, 2, 3, 4 raminhos ali embaixo que não dá para formar sai, mas dá para ajudar ela a se restabelecer, a brotar mais rápido. Aí seria com pulmão? Então, veja, não ter ramos e ter poucos ramos e ramos depauperados é a mesma coisa que não ter ramos. Né? Então, a recepa com pulmão, quer dizer, ela se caracteriza por uma poda um pouco mais alta, em torno de 80 centímetros, 1 metro, Sim. onde se faz a manutenção dos ramos do terço inferior, os ramos plagiotrópicos vigorosos do terço inferior. Se está só aquela merrequinha de raminho fininho, a gente sabe que aquilo ali não vai sustentar um ramo de produção. Né? Não é ter, não é simplesmente ter o ramo, é tê-los com vigor. Sim. Tá? Bom, agora em que situação nós recomendamos a poda, a recepa com pulmão? Realmente essa informação da Fundação Pro Café, ela é uma informação muito interessante e bastante prática. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles lá, eu percebo a forma de trabalho deles, eu acho muito interessante. E realmente é verdade. Por que nós vamos cortar uma planta se ela tem partes que estão íntegras e funcionando? Foi a resposta que eu falei acima, que o Orivaldo também comentou abaixo. Mas veja, uma situação de geada, tá? Onde ela danifica a parte mais alta da lavoura até o terço médio. Certo. Tá? A gente entende isso como recepa alta ou decote baixo? Então, quando a gente pensa em poda de café, a poda de café, ela funciona da seguinte forma. O ramo, o cafeeiro tem 2 tipos de ramos. Ramo ortotrópico e ramo plagiotrópico. Tá? Então, considerando ramo ortotrópico e ramo plagiotrópico, ou corta pouco ou corta muito. É só isso. Então, corta pouco ou corta muito em 2 tipos de ramos, ou seja, 4 tipos de poda. A reflexão é como que a planta se posiciona, como que a planta se apresenta para que a gente possa entender que tipo de poda nós vamos adotar. E o que é mais interessante, sabe, Ana? Nós devemos pensar, na maior parte das vezes, não estou falando aqui em geral, mas na maior parte das vezes, em podas que coloquem as plantas no mesmo padrão, para que a gente não tenha dissonância dentro do mesmo talhão. Dissonância comportamental dentro do mesmo talhão. Mesmo que isso sacrifique algumas plantas que estão mais vigorosas. Pelo menos esse é o meu pensamento. Tem pessoas que pensam assim, não, eu prefiro cortar menos e recuperar menos as que estão mais depauperadas, para poder poupar a boa parte das que estão boas. Eu penso o contrário. Eu prefiro sacrificar um pouco mais aquelas plantas boas e atender a poda daquelas plantas que estão mais depauperadas. Obviamente, analisando número de plantas, analisando uma porcentagem e comportamento geral do talhão.
Eu não vou sacrificar 1.000 plantas por 3 plantas. Compreende? Mas isso aí é tudo muito. Tem que se refletir muito sobre isso. Tá? Você entendeu o que eu disse com relação a em que situação realizar uma poda ou outra, em especial da receita? Chuva de Entendi. granizo, por exemplo. Chuva de granizo, pega a copa. Aham. Pega a copa. Se ela danificar de maneira severa terço médio, é recepa baixa, é recepa alta. Uhum. Então, a maior parte das situações relativas à recepa alta ou recepa com pulmão são questões climáticas. Certo. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Beleza. Então, se não tem perguntas, eu vou fazer uma modificação aqui. Opa. Vou fazer uma modificação aqui na minha tela. Ô, professor, bom dia. Bom dia, pode falar. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Ô, professor, a técnica do broto capado Ah, é uma boa alternativa para a recepa? então, companheiro, vamos mudar a pergunta. A técnica do broto capado é uma boa alternativa para a recomposição do terço inferior das plantas quando não se quer fazer uma recepa? Eu posso te dizer que é quando a mortalidade de ramos do terço inferior não for generalizada. Quando essa situação, eu até respondi uma pergunta sobre broto capado aí no fórum da semana 3 já. Quando se tem uma lavoura com uma falha significativa em número de plantas do terço inferior, tem saia, aí eu não vejo uma alternativa mais adequada do que fazer uma recepa. Nesse caso, recepa baixa, porque nós não temos ramos geotróficos para se configurar recepa alta. Tá? Ou recepa com pulmão. Mas em situações pontuais de poucas plantas no talhão que tiveram alguns problemas de mortalidade de ramos do terço inferior, a estratégia de broto capado, ela pode promover um enchimento melhor dessas plantas de baixo, dessa parte, desse terço inferior dessas plantas. Mas veja, Sérgio, não de maneira generalizada em um grande número de plantas, porque isso vai dar uma mão de obra danada. Então, isso se adequa a poucas propriedades e a poucos produtores que têm disponibilidade de mão de obra, têm pouco café e estão dispostos a fazer esse tipo de trabalho. Pelo menos essa é a minha percepção com relação à manutenção desses brotos. A capação e a manutenção desses brotos laterais. O que você pensa sobre isso, Sérgio? Concordo 100%. Não, eu entendo que sim. Eu vejo a técnica do broto capado como assim, um pouco difícil de implementar, né? A própria avaliação de quando você capar e tudo. Não é fácil. E para você treinar a equipe para fazer isso, né? Uma pessoa que for fazer isso, para fazer corretamente, às vezes é dor de cabeça. Pois é. Agora, vamos pensar numa situação onde é um agricultor sitiante que tem ali 3, 4 hectares, que tem 2 tralhões e que não quer fazer a recepa para não perder planta. Ou está num ano, né, de bons preços, num período de bons preços de café, que ele não quer fazer a recepa e perder do terço médio e superior, mas ele quer reconstituir. Tá, ele tem mão de obra. A mão de obra é ele. A área é pequena, o preço do café está bom? Vamos induzir a brotação embaixo. Brotação ortotrópica do terço inferior e reconstituir. Mas são situações muito particulares, concorda? Situações muito particulares. Exatamente. Perfeito. Obrigado, professor. Imagina. Eu vou projetar a nossa prova de hoje. E a prosa de hoje, eu quero trazer eu quero discutir um pouco mais essa questão de época de poda. Antes de falar de tipos de poda. Porque essa questão dos tipos de poda
Como eu disse para a Ana no início, 2 tipos de ramos, 2 tipos de poda. Perdão, 2 tipos de ramos, 2 intensidades de corte, ou seja, 4 tipos de ramos. Ou corta pouco ou corta muito no ortotrópico, ou corta pouco ou corta muito no plegiotrópico. É simples. Agora, quais as consequências disso em termos de manejo vai ser objeto da nossa segunda parte da aula de hoje. Tá? Decote, o que nós vamos fazer com o decote? O que vai acontecer com a planta? Quanto ela vai voltar a produzir? Tá? O que nós vamos fazer com a recepa? Quanto tempo de crescimento? Qual o comportamento da planta nesse sentido? Então, nós vamos finalizar a nossa aula, nossa conversa de hoje, com esse assunto. Tá? Antes, eu quero falar um pouco sobre época de poda. Porque essa questão da época de poda, como lá tem mesmo uma discussão na semana 1, ela é uma época, como um assunto, como a maior parte dos assuntos, que as pessoas já têm como certo, né? As pessoas já têm como certo. Do mesmo jeito, né, que as pessoas já têm como certo que um fruto de café maduro, ele apresenta o máximo do potencial de qualidade. Não é isso? Não é assim que todo mundo fala? Eu passei por uma situação uma vez, de um colega... Ai, Mônica, não dá problema agora não. Eu passei por uma situação uma vez de um colega que pegou um fruto de café vermelhinho na mão, assim, ó, e falou assim, aqui nós temos 100 pontos, né, se referindo à pontuação segundo o protocolo da SCA, da Associação Americana, ex-Associação Americana, hoje Associação de Café Especial, que congrega as organizações que hoje falam sobre café especial. Aqui nós temos 100 pontos, um frutão de um café vermelho, mundo novo, a coisa mais linda do mundo. Aí eu pensei comigo, esse aí não é técnico de campo, não. Esse aí sabe provar café, mas não conhece de café, mas não conhece da planta. Né? Por que isso? Porque a gente sabe que uma planta fraca vai amadurecer o fruto, mas a semente ali dentro não vai ter doçura, não vai ter corpo, não vai ser uma bebida de alta qualidade, porque a planta está depauperada. Bom, eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque eu fui contar esse caso, me perdi. Mas vamos voltar na questão da... Essa é interessante. Mas vamos voltar aqui à questão da época de poda, porque eu não sei nem por que eu estava falando disso. Ah, entendi, já lembrei. Daquelas questões que as pessoas têm como certas e que são dogmas que não necessitam e nem aceitam discussão, né? Época de poda é um deles. Quando eu for dar café, depois de colher. E a gente sabe que a parada não é assim, sabe? A gente sabe que a situação não é essa. Oh, meu Deus. Só um minuto, por favor. Meu filho, Marcos. Só um minutinho, por favor. Derrubei meu copo de água. Pega um pano para mim, por favor. Não, pode ser pano de prato, que está na pia. Espera aí, só um minutinho, tá? Só para me organizar aqui. Obrigado. Ah, preciso também. Vai falar dos outros aqui que tá derramado. E aí, voltando aqui, dentro dessas questões de verdades questionáveis e discutíveis, a época de poda é uma delas. As pessoas falam, a época de podar, depois da colheita. E a Fundação Pro Café, algum tempo atrás, nos possibilitou uma informação fantástica. Né? Eles discutiram essa questão da época de poda e apresentam para nós a seguinte resposta.
né, um trabalho publicado pelo Matiello, Zé Blas Matiello, em 2009, que ele mostra nessa foto uma lavoura de catuai que foi podada em julho e uma poda que foi realizada em dezembro, essa aqui do lado. Vamos analisar essas plantas. Podou em julho. Ela cresceu agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela cresceu 5 meses. Ela teve um período de crescimento 5 meses anterior a essa lavoura que foi podada em dezembro. Olha o vigor dessa poda, dessas plantas podadas em julho e o vigor dessas plantas podadas em dezembro. Essa foto aqui, ela deve ter sido tirada por volta do mês de março, abril. Tá? Provavelmente. Aqui, acho que é mês 3 aqui. Tá? Pode tirar de março. E aí eles trazem para nós essa sequência de fotos, né? Se vocês analisarem, são plantas que foram, que forneceram os ramos na época de safra, na época de colheita. Tá? Então, se a gente analisar esse ramo aqui, todos eles foram retirados na mesma época. Isso aqui é por volta de agosto, setembro. Tá? Uma poda que foi realizada em julho do ano anterior. Tá? Isso, eu acredito, tenha sido em 2009 mesmo, né, que eles fizeram a questão visual desse trabalho. Vamos imaginar que isso aqui seja uma foto de 2009. Em 2009, esse cara cresceu 14 pares de folhas pós-poda. Tá? Só frisando, época de retirada de todos esses anos, provavelmente agosto, setembro. 14 pares de folhas, uma poda que aconteceu em julho do ano anterior. Se era 2009, se essa foto foi em 2009, ano de publicação do trabalho, das fotos que eu coloquei ali, que está na revista, que inclusive está disponível para vocês aí na plataforma. Essa lavoura foi podada em 2008. Julho de 2008, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a mesma cultivar, mesma área, foi podada em dezembro. Um certo número de plantas. Tá? E observe, essa poda de dezembro... Um segundo, por favor, estou passando o carro de som aqui. Essa planta que foi podada em dezembro, ela teve a oportunidade de crescer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, quando foi realizada a retirada desses ramos. Tá, então nós vamos lá na aula de morfologia, de fisiologia, quando eu falo o cafeeiro, em média, produz um novo par de folhas a cada quantos dias, gente? Em média. Quantos dias o cafeeiro leva para produzir um par de folhas? 20 dias? Em torno de 20 a 25 dias. Excelente, Fernando. Beleza. Então, vamos ligar essa informação. Vamos ligar. Vamos imaginar que o cara leve 20 dias para poder produzir um par de folhas. Por ano, quantos pares de folhas eles vão ter? Eles vão apresentar? Entre 12 e 14? Ramo podado em julho. 14 pares de folhas. Certo? Uhum. É o crescimento normal. Ah, quanto que um cafeeiro deve crescer por ano? 14 pares de folhas. Ponto. Não tem esse negócio de crescer 8, crescer 10. É de 12 para cima. Uma lavoura com crescimento satisfatório é 12 pares para cima. Um par por mês. Não tem... Cresceu menos? Vocês estão errando. Se uma planta cresceu menos, há um equívoco técnico acontecendo. Isso é muito claro. Agora, vejamos. Nós estamos aqui em dezembro. Esse raminho de cima aqui. 5 pares de folhas. Por que só 5 pares de folhas se nós estamos falando de crescimento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto? 8 meses. Por que só cresceu 5? Professor, bom dia. Ô, Gil, só um minutinho, Gil. Certo.
Ô Gil, tá dando eco no que você está falando? Aí você pode colocar o microfone, por favor, ou baixar um pouco o som do seu computador? Quando você estiver falando, você baixa o som ou coloca o fone. Pode abrir e falar a sua pergunta. Pode falar, Gil. Aí agora sim. Perfeito. Sem eco, né? Tá perfeito, pode falar. Eu tô sem monitor, porque eu tô sem fone, tô com o computador e o celular ligado. Eu tô falando pelo celular. Bom dia a todos, é um prazer poder participar dessa aula. Lembrando do que a gente aprendeu na morfologia e considerando a questão da planta se preparar para a colheita e ela fazer ali as reservas trocando em miúdos e dentro da minha ignorância, de carboidrato, né, de energia e tal. Esse fato influi na poda que ocorre em julho, porque se o fruto ou se a colheita em si não drenou toda aquela energia, isso é direcionado para o crescimento da planta? Essa é a pergunta. Se o dreno prioritário não consumir todas aquelas que nós chamamos de fotossíntese líquida, que é o que sobra do que a planta sintetiza e utiliza para a sua sobrevivência, se não drenou tudo, isso vai para o crescimento. Mas veja, essa questão que eu me refiro, por que a poda em dezembro cresceu só 5 pares em 8 meses, isso está relacionado ao que nós chamamos em ecologia potencial biótico. Né? Capacidade de estabelecimento e desenvolvimento de um ser vivo em função de condições climáticas, ambientais, e de relacionamento de uma maneira geral. Nessa época, vamos imaginar, é o solstício de verão, o dia mais longo do ano. O verão está bombando. Né? A água, a temperatura e adubo. Então, até por volta dos meses de março, início do mês de abril, as condições climáticas elas vão declinando, mas ainda são favoráveis ao desenvolvimento das plantas. A partir de abril, maio, já vem um período de seca, as chuvas começam a diminuir e a temperatura média também cai. Então, esses fatores, né, tanto precipitação, mas em especial temperatura, fazem com que a planta diminua sua capacidade de crescimento. Por isso, em agosto, quando essa foto foi tirada, a planta apresenta 5 pares de folhas, porque ela não cresceu no período interno, ou cresceu menos. Então, na média, 1 par de folhas a cada 25, 30 dias, nós podemos entender que é ao longo dos 12 meses. Ou seja, onde nós temos condições favoráveis ao crescimento, essa produção de folhas novas, ela é em intervalos menores. Quando as condições começam a diminuir, o intervalo para a produção de novas folhas, atividade meristemática, ela demanda mais tempo. Tá? Então, na média, 14. Agora, esse cara aqui foi prejudicado por isso. E agora, vamos esquecer os extremos. Vamos tirar aqui, ó, poda em dezembro, poda em novembro. Vamos ficar com outubro, setembro, como é que é? Outubro, julho, agosto, setembro, outubro. Esses 3 aqui. Vamos pensar sobre esses 3. Coloque as mãos, uma coisa, faça assim com as mãos e coloque nas laterais. Ó. Tire da sua imagem a foto do ramo podado em julho e dos ramos podados em novembro e dezembro. Uhum. Nós vamos ficar com 3 ramos que apresentam um comportamento muito semelhante. E é sobre essa janela de poda, e não mais uma época precisa, que nós vamos conversar agora. Nós vamos falar de uma janela de poda. Nós vamos falar de um período onde nós podemos ter uma possibilidade de navegar aí para decidir qual a melhor época de poda em função de cultivar, de altitude, de disponibilidade de mão de obra, de condições climáticas. Esse é o pensamento. Essa é a reflexão que eu quero propor para vocês, tendo como base as questões relacionadas à morfologia e fisiologia. Tá? As relações de crescimento e produção. Vamos seguir aqui. Mais alguma pergunta sobre isso, gente?
Então vamos seguir. Professor, Pode falar. o ideal, então, em dezembro seria 8 pares? Não. O teórico seria 8 pares. Teórico, isso. O teórico, sim. O teórico um par por seria mês. 8 pares. Um par por mês. Uhum. Um par, 1,2. Vamos dizer, em média, acho que a Fernanda que fez essa participação, né? Em média, 14 pares por ano. Tá. Agora eu consegui entender o estudo. Perfeito. Então vamos analisar essa tabela que o Alisson Fagundes e o Antônio Wander Rafael Garcia publicaram em 2010, referente a um trabalho feito em 2005. O que os caras fizeram? Eles pegaram uma lavoura de Mundo Novo e uma lavoura de Catuaí e fizeram um esqueletamento em 2005. E fizeram, então, uma análise do que o café produziu nos anos seguintes. Pelo material, vocês percebem que uma lavoura esqueletada, primeiro, quanto mais poda, quanto maior a intensidade da poda, mais a planta vai demandar de tempo para voltar à produção. Se a poda for uma poda sutil, se ela for uma poda menos intensa, em algumas situações ela nem deixa de produzir naquele ano. Por exemplo, um desponte. A poda de meristema apical de ramo plegiotrópico. O desponte não exige nem decote, para vocês terem ideia. De tão delicada que ela é. Como se estivesse penteando a lavoura. Agora, a recepa já demanda mais tempo. Cortou 95% da parte aérea. Quanto maior a intensidade do corte, mais tempo a planta demora para produzir. Vamos analisar. O cara fez o esqueletamento. Esqueletou em 2005. A planta cresceu de 2005 para 2006. Em 2006, essa planta vai florescer para produzir em 2007, para colher em 2007. O esqueletamento cresce um ano, floresce e produz no ano seguinte. E o que eles fizeram em 2005? Analisa muito essa tabela, por favor. Analisa essa tabela aqui, por favor. Corte em 2005. Corte em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E uma lavoura que não podou. Tá? Então, aqui estão as épocas cortadas em 2005. Então, cortou em julho de 2005 e cortou em dezembro de 2005. Qual foi a produção em 2007? Da lavoura de Mundo Novo. Obviamente, as condições climáticas favoreceram, permitiram o desenvolvimento da planta, foi um desenvolvimento satisfatório, e em 2007, essa lavoura produziu 91 sacas por hectare. Esse número aqui. Aumentei aqui a tabela do Mundo Novo. Em 2007, essa lavoura podada em julho produziu 91 sacas por hectare. Tá. Cortou antes, cresceu mais. Vocês viram as fotos. Olha a foto da poda em julho. Essa aqui. Olha a foto da poda em dezembro. Essa aqui. Então, obviamente, aqui tem muito mais nós que vão gerar flores, fecundadas gerarão os frutos, muito maior área de produção do que aqui. Então, é natural que a produção das plantas podadas em julho seja maior do que as plantas podadas em dezembro. Tá? Essa letra aqui indica diferença estatística significativa quando muda a letra. Ou seja, esqueçamos o número, visualizemos a letra. Letra A, letra A, letra A. Esses caras produziram em mesmo nível, estatisticamente semelhantes. Setembro produziu menos. Outubro, novembro, dezembro produziram menos ainda. Então, nós temos um gradiente. Alta produção, alta produção, alta produção. Mediana, baixa produção. Em 2007. Agora, vamos analisar o que aconteceu em 2008. Essa lavoura foi podada em 2005, cresceu em 2006, produziu em 2007. Em 2007, eles colheram e continuaram analisando o trabalho em 2008. A planta que produziu muito em 2007, ela teve como dreno primário o filho, o fruto.
E entre uma escolha, se a planta escolhe, se a planta, eu não vou dizer que se ela puder escolher, não, ela escolhe entre sustentar a si mesma e sustentar o filho, ela vai escolher sustentar o filho. E essa é uma coisa natural. Isso está na natureza. Isso é lei da natureza. Eu sou pai, entre sustentar a mim e sustentar o meu filho, eu vou sustentar meu filho, eu consigo aguentar mais a fome. Tá? Então, a planta nessa situação aqui, ó, ela vai mandar todos os seus fotoassimilados, sua fotossíntese líquida, suas reservas, como diz o Gil, seus carboidratos, corretamente, viu, Gil? Para os frutos. Se a carga de frutos é alta, porque a planta cresceu muito, porque a poda foi precoce, a produção demanda muito, tudo vai para o fruto, não sobra nada para crescimento meristemático. Ou seja, naquela aula de relação entre crescimento e produção, que está na revisão da semana 1, eu falo sobre isso. Quando a planta cresce muito, quando a planta produz muito, as reservas fotossintéticas dela vão para enchimento de grão e sobra muito pouco para que ela possa crescer, para que ela possa se manter. Ela se mantém, mas ela não consegue crescer muito. Então, em situação de alta produção, o crescimento é pequeno. Em situação de baixa produção, vejamos aqui, ó, o crescimento é maior. Por quê? Tem pouco fruto, sobra fotossíntese, sobra comida para poder jogar para o meristema apical, que é dreno secundário. Tá. Então, se a planta não tem muito fruto e ela joga essa energia para crescimento de ramo, o ramo vai crescer muito. Vejamos a situação. Em média, as lavouras produziram de maneira semelhante. Tanto a lavoura podada precocemente, quanto a lavoura produzida podada tardiamente. Média de 2 anos. Porque nós sabemos que o cafeeiro é uma planta que apresenta bienalidade de safras altas. O nosso objetivo é diminuir a amplitude. Fazer com que a média alta diminua e a média baixa suba. Para que a planta não depaupere aqui e para que ela consiga produzir aqui. Então, na média. Veja a média, excelente. Mas olha o que acontece aqui. Ó. A alta produção, pouco crescimento, baixa produção. Média 55. Baixo crescimento porque teve poda tardia. Baixo crescimento, menor número de nós no ramo plagiotrópico, florescimento baixo, produção baixa. Se tem produção baixa, a planta cresce de 2006 para 2007, 2007 para 2008, e esse crescimento reflete em produção em 2008, na média 56. O que nós observamos? Alta produção, baixo crescimento. Baixa produção, alto crescimento, média. Só que nós não queremos extremos. Nós não podemos carregar os ovos numa cesta só. Pelo menos esse é o meu pensamento. Tá, o que nos diz isso? Nos diz que o que a planta não produz num ano, se mantidas as condições técnicas necessárias ao desenvolvimento, ela consegue colocar no ano seguinte, consegue produzir no ano seguinte. Por quê? Porque as relações de fonte e dreno, as relações de crescimento e produção permitem que essa lavoura perene estabeleça uma média. É exatamente isso aí. Ou seja, não cresceu tanto em setembro, não cresceu tanto em outubro. Produziu mais em setembro, obviamente, menos em outubro, que a poda foi mais tardia, mas há uma compensação. Observe essa inversão aqui. Há essa compensação, ou seja, essa inversão que acontece com a poda em julho e com a poda em dezembro. Observe, aqui tem um X, ó. E aqui também tem um X, ó. Aqui também tem um X. E olha a média. Tá, não consegue podar em julho porque não tem mão de obra. Não consegue podar em julho porque não começou a chover ainda. Não consegue podar em julho porque ainda está muito frio e tem risco de uma geada ou de uma chuva de pedra. Atrasa a poda, pelo amor de Deus. Não tem essa verdade verdadeira dogmática. Pensemos sobre isso. Isso para a lavoura Mundo Novo, tá?
Agora, vamos pensar a lavoura de Tatuaí, mesmo comportamento, olha a média. Agora mudamos o cultivar. Porte alto aqui, porte baixo aqui. Olha a reflexão. Safra alta, crescimento em julho, safra baixa, porque drenou tudo, não cresceu. Inverteu, cortou tarde, cresceu pouco, produziu pouco, mas aí como produziu pouco, ela vai crescer muito, produzir muito no ano seguinte. Olha a situação, a mesma. Olha a situação. Ao mês de setembro, ó, uma belezinha. Só uma variação. A lavoura de porte alto, nesse caso, o experimento foi feito pela Fundação Pro Café. A data mediana interessante seria de setembro e outubro. Tá? Até mesmo porque Mundo Novo é um material genético, né, um cultivar, que se comporta como maturação uniforme, a maturação uniforme, precoce à média. Precoce à média. Precoce à média em função de temperatura média microclimática. Tá? Em região mais fria, ele atrasa um pouco, em região mais quente, ele adianta um pouco. A cultivar Catuaí, ela já apresenta maturação média tardia e desuniforme. Então, o comportamento varia um pouco em função de característica genética. Nesse caso aqui, recomendação, agosto, setembro. Ou seja, vocês podem fugir de julho de zóio fechado, sem sofrer. Essa época de frio, sai fora disso. Deixa a planta descansar, deixa o frio chegar, se tiver geada, deixa a geada chegar e pegar aquela situação meristemática. Não vai expor gema nova para danificar com frio. Espera entrar o mês de agosto, espera chegar as chuvas, espera a temperatura começar a subir, para aí vocês pensarem em fazer a poda. Obviamente, a decisão da poda já foi tomada. Nós estamos esperando um momento para disparar o gatilho. Está mirado lá, ó. Na hora, puxa o gatilho. Perceberam? É uma reflexão bastante interessante sobre algo que é simples, não? Muito interessante. Porque a gente precisa pensar. Muito interessante. A gente precisa pensar, gente, sobre as verdades que as pessoas não deixam a gente pensar. É muito interessante a hora que a gente descobre que a gente pode refletir que a verdade do outro é do outro, né? Que as técnicas que vieram construindo a cafeicultura são muito importantes. Mas nós estamos pensando numa nova cafeicultura. Que não é só técnica, é gestão, é identificação de particularidades. Não é isso? Professor. Pode falar, João. Obrigado. Então, até então, eu cresci, vivi assim, perto de gente que planta, que vive de café, e muita coisa eu já tinha em mente, né? Essa questão sobre a poda, parece que quebrou um paradigma aqui comigo, porque na minha cabeça a poda era uma coisa horrível, era coisa tipo assim, não tem mais jeito, vamos podar. E assistindo às suas aulas e o material que disponibilizou e algumas pesquisas que eu fiz na internet, de preguiça de ler, fui ver uns vídeos, não precisava falar essa parte, né? Mas tudo bem. Então, eu me dou conta agora, e é claro que nessa situação em que a gente sabe, tem pouca informação, acaba achando que sabe muito, mas isso me leva a concluir que a poda é uma forma de conduzir a lavoura e não necessariamente um paliativo, né? Vamos dizer assim, não um paliativo, pode ser uma prática de conduzir a lavoura. Eu vi num trecho das aulas que o senhor disponibilizou essa questão do safra zero. Pelo que eu vi lá, eu não consegui entender, mas é interessante porque, diante das informações que eu tinha até então, eu achava que era... tipo aquela coisa assim, deu trabalho para construir, vamos manter. E às vezes você está perdendo com aquilo e não abre mão por conta de uma ideia que está arraigada há muito tempo na cabeça. Então, essa matéria, né, me abriu a cabeça assim, de uma forma que eu já estou me achando inteligente. Eu estou querendo caçar uma situação para poder contar isso para os outros e parecer que a informação é minha. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. A questão, Gil, é nós pensarmos sobre o que nós estamos recebendo.
E veja uma outra coisa. Eu não sou professor. Eu não sou formado em professorado. Eu sou engenheiro agrônomo. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é o que eu vivencio. São as lavouras que eu acompanho, são as experiências que eu já tive. E eu estou aqui conversando com vocês de técnico para técnico. Não é de professor para aluno. O que eu estou falando para vocês aqui é algo que eu faço. Tá? É algo que eu faço. E é algo que eu sei que dá resultado. Mas é baseado em morfologia, fisiologia e teoria. Que a teoria subsidia a prática. E a gente tem que começar a refletir sobre o porquê das coisas. Aí, Gil, você com essa cabeça de agora, reveja os conteúdos que vocês já estudaram no curso. E pensa assim, isso que eu estou estudando faz sentido? Isso que eu estou pensando, ou que eu estou recebendo, procede? Faz sentido? Se fizer sentido, beleza. Se vocês entenderem que não faz sentido, reveja, estude. Vocês vão ver que existem outras pessoas pensando diferente. E quando a gente pensa diferente, a gente desenvolve o que a gente chama de espírito crítico. O espírito crítico é a base para a ampliação da visão. É um negócio muito interessante. É meio filosófico, sabe? É meio filosófico. Mas é a filosofia que subsidia toda a formação de pensamento. É a filosofia que subsidia todo o nosso comportamento questionador. E esse questionamento, essa vontade de questionar, de querer entender, é que nos faz caminhar. Então é por aí que as coisas funcionam. Porque quando vocês, o que eu estou fazendo com vocês aqui é instigando vocês a pensarem sobre verdades absolutas. Porque a partir do momento que vocês começam a pensar e vocês determinam as verdades para vocês, há a consolidação da aprendizagem. Se eu for fazer uma prova escrita sobre poda, vocês não vão precisar estudar. Não é porque o que eu estou falando está entrando na cabeça de vocês. Não é não. É porque o que eu estou falando está despertando vocês um pensamento onde vocês estão fazendo as articulações e determinando o sentido das coisas. Vocês estão refletindo sobre as coisas. E tudo que faz sentido, a gente não esquece. Porque se fez sentido, em qualquer momento que a gente pensar, aquilo ali tem um raciocínio estabelecido no nosso subconsciente. Então tem muito louco. Tá? Mas vamos falar de poda de novo, né? Mais alguma pergunta? Sobre isso? Só uma observação. Quando você fala de verdades absolutas, mas o próprio Cláudio Baquel, ele mostra esses ramos aí, e ele fala exatamente, quer dizer, nesse sentido. Passou de julho, você está perdendo dinheiro. É aquilo que você falou, para construir o senso crítico, você tem que ouvir diferente. Agora você está falando outra visão diferente. Mas para mim, quando eu até fiz o texto, a informação que eu tinha. Minha formação, então, eu sou bancário a vida inteira, o cara que aposentou, comprou um sítio, está querendo aprender coisa de lavoura. Até agora eu só sabia finanças, né? Então, para mim, tudo é novidade. O que você falar, eu acredito, porque não tem informação. Não acredito em tudo não, tá? Não, pois é. Eu digo, acredito em tudo não, porque eu sou meio doido. Até que alguém me diga o contrário. Ou que eu vá pesquisar. Senão, né, eu estou aqui, você está me dizendo, eu vou. Depois, se eu ouvir coisa diferente, eu falo, opa, não é bem assim. Mas, quando o professor Cláudio disser isso, eu acreditei naquilo. Então, estou perdendo dinheiro. Agora você está me dando uma outra informação. Então, agora já tem que... Na realidade, eu estou Parece que faz sentido? Parece que faz o que você está me dizendo. Né? Mas eu estou complementando o que o Cláudio disse. Porque, vejamos, ainda nós estamos na terceira semana, nós estamos na segunda. Nós vamos para a terceira. Na terceira semana de aula, nós vamos conversar sobre o sistema de safra zero. O sistema de safra zero é uma planta que produz tudo que ela tem num ano, 100%. E aí nós esqueletamos e no outro ano ela produz zero. Isso se chama safra zero. E na média, nós temos realmente a bienalidade de safras. Num ano produz, no outro ano não produz. A média, ela tende a ser mais alta, com redução do custo em 75% do custo de colheita. O que o Cláudio se refere
tanto em sistema de safra zero, que nós queremos o máximo potencial de crescimento, e também numa outra situação que eu coloquei no exercício número 1 da semana 1, aquele fórum temático, eu coloquei 3 situações, lembra, Walter? Sim. Primeira situação... Clima frio. Frio. Segunda situação, Equipamento. mão de obra. E terceira situação? A terceira situação, deixa eu ver aqui, que eu tenho. Calor. Região quente, sem risco de geada, ocorrência de ventos frios e lavouras irrigadas. Ou seja, colheu num dia, poda no outro. Pode não. Entendeu? Então, tudo tem um sentido, porém, apliquemos adequadamente à situação que nós estamos vivenciando. Olha, o que é o desafio nosso, meninos e meninas? O desafio é nós sabermos tudo e aplicarmos uma parte. O desafio é nós sabermos tudo que há disponível para a elaboração de um projeto de manejo de uma lavoura. E aplicarmos aquilo que é pontualmente adequado àquela situação. Particularmente adequado. Ou seja, a irrigação não vai ser boa para todo mundo. A adubação com organo mineral não vai ser boa para todo mundo. O melhor fitossanitário para manejo de ferrugem não vai ser o melhor para todo mundo. Porque existem várias situações que são pontuais, relacionadas às questões da propriedade, do nível tecnológico do produtor, que vão fazer com que as decisões sejam tomadas de maneira personalizada. Nós temos que saber tudo, mas não apliquemos tudo em todas as situações, porque às vezes o melhor não se adequa a uma ou a outra. Isso é jogo de xadrez, tá? Isso é jogo de xadrez. Professor. Fala, João. Desculpa utilizar dessa situação. Eu posso me referir a algum dos colegas aqui? Mas pode. Não sendo eu? Não, sim. É o seguinte. Não, eu tô brincando, pode falar. Ô, Walter, você revelou uma particularidade aí de tecido bancário. Eu deixei o meu número do WhatsApp no chat. Me manda um oi para a gente tratar de um assunto à parte, né? No mais, obrigado pela liberdade, professor. Eu não tinha nada a dizer, não. Era só para não perder o ensejo. Tá, eu mando, sim. Mais algum questionamento com relação a isso, meninos e meninas? O entendimento ficou claro? Dúvidas com relação à época de poda? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Bom dia. Então, Carlos, pensando em média, o ideal seria setembro? Depende. Quando nós temos uma situação de sistema de safra zero sem limitação climática, ou nós temos uma situação de ausência de limitação climática, né, e possibilidade de atendimento de lavoura com adubação, com irrigação, quanto antes melhor. Tá? Quanto antes melhor. Agora, pode ser que existam situações que a poda em setembro não consiga ser feita. Por exemplo, não conseguiu mão de obra. Deu um surto de Covid na propriedade, pegou os trabalhadores e a turma ausentou em setembro. Tá, beleza, fazer outubro, cara. Mas o que tem que ser podado, tem que ser podado. Entendendo que, vamos trazer essa lavoura aqui, ó. Essa lavoura que está na tela. Podou em outubro, ela vai produzir menos no ano seguinte, mas no outro ano, o seguinte do seguinte, ela recompensa em termos de crescimento, dessa relação de crescimento e produção. Certo? Entendido? Beleza. Vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre, agora sim, os tipos de poda. E existe um trabalho, agora eu vou ter que localizar esse trabalho. Um trabalho que foi publicado na década de 70, por um senhor que eu tive a oportunidade de conhecer, chamado Miguel Eustáquio, Miguelzinho. Nós trabalhamos junto na Fundação Tatuapé em Varginha. Eu sei que naquela ocasião ele já estava bastante debilitado em termos de saúde e veio a falecer. Um cara que fez um trabalho fantástico. Ele fez um trabalho no Ministério da Agricultura, né? Fiscal Federal Agropecuário. Ele fez um trabalho onde ele quantificou a mortalidade do sistema radicular do cafeeiro
em função do que se poda na parte aérea. Tá? E, obviamente, a conclusão é, quanto mais corta em cima, mais morre embaixo. E a gente entende isso aí também como uma maneira clara e óbvia, né? Então, é importante entender que nós precisamos podar aquilo, né, a parte da planta, em função de planejamento, em função de alguma intempérie, de algum dano que aconteça. Uma planta que precisa ser recepada, ela não vai se recuperar se ela for esqueletada. Isso aí também é uma coisa óbvia. Mas uma planta que pode ser recepada, perdão, uma planta que pode ser esqueletada, para que nós vamos recepar? Se nós precisamos fazer uma manutenção num carro, levamos ele na oficina para fazer manutenção no carro. E o cara chega e fala assim, olha, Zé Marcos, você precisa trocar o óleo, você precisa trocar o amortecedor e precisa trocar os pneus. Beleza, eu falo para ele, pode fazer. Aí eu vou chegar para ele e falar assim, olha, companheiros, além do óleo, além do amortecedor, além do pneu, eu quero que você tira todos os bancos e coloca banco novo. Além de colocar o banco novo, eu quero que você tira o escapamento do carro. Aí o que eu estou dizendo é um escapamento bom e o banco bom. Eu quero que você tire o escapamento do carro e coloque um novo. Alguém faz isso? Ninguém faz isso. Né? Agora, no café tem gente que faz isso. A planta que pode ser decotada, que é o corte só no pescoço, assim, para cima. Tem gente que vai e corta na canela. E joga metade do corpo dela embora. Tá? Uma planta que pode ser esqueletada, o cara vai lá e recepa. Joga aquele monte de ramo fora. Então, isso tem que ser analisado. Então, aqui um esquema da recepa baixa, na altura entre 30 e 40 centímetros, em bisel. No caso, a recepa alta, nós já conversamos sobre ela hoje, né? Com a manutenção dos ramos do terço inferior, quando presentes e vigorosos. E uma questão muito interessante, gente. O que corta em cima morre embaixo. Né? Quando há a retirada de todas as folhas, naturalmente, a planta diminui sua capacidade de absorção de água e sais minerais, absorção do solo. Por quê? Primeiro, porque morre a raiz. Segundo, o fluxo ascendente de água ele diminui. Como significa isso? A planta bebe água da mesma forma que seca roupa no varal. A água que está na roupa vaporiza, a água que está na folha evapora. Então, esse contato da folha com o ar e o fornecimento contínuo de água, transpiração, fornecimento contínuo de água da folha para o ar, força uma desidratação da folha, que puxa a água do pecíolo, que puxa do ramo flageotrópico, que puxa do ortotrópico, que puxa da raiz pivotante, que distribui essa sucção, essa força de sucção, para as raízes das mais grossas para as mais finas ramificadas. Quando não tem a folha perdendo água, essa bomba de sucção diminui a potência. E se diminui a potência, entra menos água na planta, naturalmente entra menos nutrientes. Então, a taxa de crescimento, ou a capacidade de brotação, ela diminui quando se retira todas as folhas. Ou seja, a recuperação é mais lenta. Então, quando se deixa o pulmão, a recuperação é maior, mais rápida. Né? Recepa baixa e recepa alta. Aqui uma foto. Essa foto, inclusive, gente, é uma foto minha que eu fiz numa lavoura na Fundação Pro Café, no tempo que eu trabalhava lá. E qual é o objetivo dessa foto? É mostrar o corte em bisel, tá? Sem lascas, um corte feito em trabalho único, de uma vez, tá? E a posição de brotação. Nós não vamos escolher a posição de brotação. Nós vamos escolher quais os brotos nós vamos deixar nas posições corretas,
no momento da desbrota. Então, aqui eu tenho uma observação importante a fazer. Cafeeiro, depois que faz a poda, não precisa pulverizar nenhum produto. Vocês sabiam disso? Quando faz a poda, não precisa pulverizar nada. Não precisa pulverizar fungicida, não precisa pulverizar inseticida, não precisa pulverizar cobre, não precisa pulverizar nada. Citros precisa, laranja, limão, mexerica, coisa errada, precisa pulverizar tudo. Café não. Poda e vai embora para casa. Pode falar. Eu não sabia disso, professor. Eu jurava que realmente precisava, tinha necessidade. E eu vou falar para você que não, por que não precisa, Fernando. O cafeeiro possui uma substância, uma enzima chamada polifenol oxidase. A polifenol oxidase, ela é como se fosse o nosso metiolate no machucado da nossa pele. O que a polifenol oxidase faz? Ela é uma substância que está disponível na planta em momento de dano, ela entra em ação, em momento de lesão no tecido da planta, em qualquer parte do tecido, desde raiz até a semente. No momento da lesão, ela entra em ação e ela cauteriza a ferida. Sabe qual é o resultado prático da polifenol oxidase? Quando você arranca um ramo de café, naquela inserção onde quebrou ali, ó, no momento que quebra, que cor que é? Quando você pega um raminho de café vivo ali, vigoroso, quando você quebra, que cor que é esse ramo? É verde? A parte de dentro, certo? É verdinho. Fica olhando para ele, assim, coisa de 2 minutos. Que cor que ele fica? Ele oxida, né? Ele fica marronzado. Uhum. Ele vai ficando cor abronzeada, né? Cor marronzada. É por conta da cauterização fisiológica que a polifenol oxidase faz. E quando ela mata esse tecido, não entra nada. Quem tem tecido morto não entra micro-organismo. Então ela causa um envelopamento da ferida. Tá bom? Não precisa se preocupar com nada. Agora, a pulverização ela deve acontecer sim, quando a brotação estiver vindo. Começou a aparecer broto, aí nós temos que proteger do bicho mineiro, nós temos que proteger da cercosporiose, nós temos que proteger da foma, nós temos que proteger da bacteriose. Aí sim. Tem muita gente que até faz um sanitizante contra a bactéria. Aí bacteriose, pseudomonas, é um caso à parte. Lavouras que apresentam plantas com sintomas de infecção por bacteriose, a situação é diferente. Porque a própria intervenção da ferramenta contaminada faz com que propague a bactéria. Aí a situação é muito diferente até. Mas, normalmente, não precisa fazer a sanitização no momento da poda, mas sim 30 dias depois, 20 a 30 dias depois, quando a brotação estiver vindo. Perfeito? Perfeito. Ô, professor, uma pergunta. Pode fazer. E quando acontece a colheita e rompe o pedúnculo, que pode acontecer alguma contaminação, né? Uhum. Nesse caso também precisaria? A ruptura do pedúnculo, ela está associada à abertura de portas de entrada para micro-organismos fitopatogênicos. É uma ferida aberta. Tá? Só que nesse caso, está associada a uma planta que sofreu um dano físico grande. Uhum. E isso também está associado à porcentagem de frutos verdes que foram colhidos. Se colheu muito fruto verde, muita força para poder retirar esse fruto, porcentagem de danos significativos em ramos plegiotrópicos, porcentagem de doenças que poderão ocorrer. Aí deve fazer a proteção. Aí pode usar um produto à base de cobre, pode usar... Tem um fungicida muito interessante, gosto bastante dele. Amistar. Gosto muito de Amistar. Tá? Porque ele é uma mistura que tem um bom efeito. Até, no meu entender, ele é até melhor que o Cantus, que é específico para foma. Para boscalite. Vai ter uma sinfonia de cachorro na minha rua aqui, vocês estão ouvindo? Bom,
Isso aqui só para vocês verem a questão do corte em bisel. Agora, olha essa foto, interessante. Olha o alinhamento do broto. O broto, ele vai sempre estar alinhado no sentido da rua. Ele nunca deverá ser selecionado no sentido da entrelinha. Isso tem uma razão também. Vamos imaginar esse broto aqui e o broto de lá. 2 brotos por planta, pode ser 1, pode ser 2, dependendo do espaçamento. Espaçamentos menores, deixa 2 brotos. Maior número de plantas por hectare, 1 broto. Menor número de plantas por hectare, 2 brotos. Bom, já te passo a palavra, Diogo, só um minuto. Com relação ao posicionamento, deem preferência para brotos da parte do terço superior do toco, tá? Não muito embaixo, mas sim da metade para cima, vamos dizer assim, e posicionados no sentido da linha. Por que posicionados no sentido da linha? Para que eles possam se suportar. Esse cara aqui vai crescer, mais à frente ele vai entrar em contato com esse cara da outra planta e eles vão se apoiar. Por que isso? No momento da colheita, olha aqui meu braço assim, ó. Nós estamos aqui falando do broto. Se esse broto for no sentido da linha, na hora da colheita, puxa ele assim, para o lado. Puxa assim. Se ele for no sentido da linha, a hora que for colher, puxar o ramo aqui com fruta, ele vai lascar. Então, deem preferência para ramos na linha e não ramos para a rua. Porque no momento que esses ramos forem todos esses aqui na rua, vamos dizer, saindo aqui, e o panhador puxar esse ramo plegiotrópico, ele pode lascar na base. Tá certo? Diogo, pode falar. Uma curiosidade aí, eu trabalho com venda de maquinária agrícola. Qual equipamento que foi utilizado aí para fazer essa poda? Aqui? Provavelmente uma motosserra ou motosserra acoplada a um cano de roçadeira. Ah, tá. Porque eu vendo equipamento agrícola e geralmente as podadeiras que a gente vende, que vai acoplada em trator, ela não faz esse grau aí, né? Geralmente ela corta reto, não faz essa inclinação. Isso aqui é equipamento manual. Oi? Esse é equipamento manual. Ah, tá. Desculpa, equipamento portátil. Equipamento manual não, equipamento portátil. Desculpa. Entendi. Tá bom? É porque eu represento 2 marcas que faz esse trabalho aí, e nenhuma das duas não faz dessa forma aí. Aí o mecanizado corta reto. Mas qual que é vamos falar assim... A necessidade? O problema que vai ocasionar se cortar reto. Pequenos e não tão danosos acúmulos de água. Isso é que é falado na literatura. É falado que essa parte de cima ela pode apresentar um apodrecimento maior por conta dessa umidade retida. Mas isso também não faz muito sentido. Entende? Tanto que não há relatos significativos de podridões em pontos de corte em lavouras mecanizadas. Algumas pessoas andam falando, né, que a corrente da motosserra causa apodrecimento e atribuindo ao óleo que está na corrente. Aí eu já falo, não é. Esse óleo não causa esse tipo de apodrecimento. O apodrecimento pode acontecer devido à presença de umidade nesse ponto. Aí sim pode acontecer. Veja, vou lhe perguntar. Nas lavouras que vocês, nas propriedades vocês vendem esses equipamentos, e as lavouras que usam esses equipamentos para podar café, você observa esse tipo de podridão que é atribuída ao engraxamento da corrente? Na verdade, o que eu vendo é só para acoplado em trator, né? No caso, não tem parte de... Não passa óleo no disco da podadeira, entendeu? É disco? Não é corrente? Não, é um disco grandão, né? Aí acopla no trator e vai girando. É aquele disco grande, tá certo. Isso. Perfeito. Então não tem problema, não. Não, né? Eu já ia xingar lá o vendedor. Nada. Falar aqui, ó, muda esse sistema aí. Nada.
Observa se está dando problema no campo. Se ninguém está reclamando, que toca o pau. Então tá beleza. Valeu, obrigado. Então vamos continuar aqui. Falar um pouco sobre a recepa. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma recepa agora em 2022. Foi programada uma recepa para uma lavoura agora em 2022. Então, vamos imaginar que em agosto de 2022 nós vamos podar esse café. Esse café vai podado em 2022, ele vai crescer agosto de 2023, agosto de 2024. Em agosto de 2023, pode ser que ele dê uma carguinha pequena, meia dúzia de flor. A produção vai ser pouco significativa, mas pode acontecer. Vai depender do vigor da planta antes da poda e da capacidade de crescimento dessa nova brotação. Se o crescimento for muito intenso, a carga vai ser um pouco maior no segundo ano pós-poda. Podou em 22, ela cresce em 23, uma pequena, e eu posso dizer, não significativa produção em 2024, tá, de recepa. A produção significativa em 2025. Então, nós estamos falando de 3 anos. 2 anos crescendo, produzindo o terceiro. Poda severa, maior tempo para crescimento. Esqueletamento associado a decote. Essa situação, vou só falar rapidinho dela, manutenção do ramo ortotrópico e ramos plagiotrópicos cortados na distância entre 20 a 30 centímetros. 2 linhas de pensamento. Há quem corte de maneira mais intensa o plagiotrópico e nos anos seguintes, né, vai cortando para fora, e há quem corte menos o ramo plagiotrópico e nos anos seguintes um corte mais para dentro em relação ao corte da poda anterior. E essa linha é a linha que eu sigo. Então, eu começo esqueletando com 30, 35, e o próximo esqueletamento eu faço a 25. Tá? E uma outra questão importante, esqueletamento reto. O que faz aqui em cima, faz aqui embaixo. Tá? Reto. Esse negócio de cortar pinheirinho, não, é reto. Porque quando você faz o corte de pinheirinho, aqui embaixo corta muito, corta pouco, aqui o ramo plagiotrópico permanece muito extenso, e aqui em cima ele corta pouco. No que corta pouco aqui, ele resseca e morre. No que corta muito aqui, a brotação ela vai dar só na ponta do ramo. Só lá na frente. A brotação interna ela é pouco vigorosa. Então, a brotação corte uniforme. O que vai acontecer com essa planta, gente? Essa planta aqui, ela vai ser podada, vamos imaginar a poda em 2022. Podaremos ela em agosto. Tá? Ela vai crescer até 2023. Crescer quanto? O máximo que ela puder, porque ela não tem nada de produção. Então, toda a fotossíntese feita por essa planta direcionará nutrição a crescimento meristemático. Então, o cara vai crescer para arrebentar. Por isso é importante a análise de solo, por isso é importante a adubação de maneira adequada, correção de fertilidade de maneira adequada, manejo fitossanitário de maneira adequada, desbrote de maneira adequada, tudo isso é importante. Então, nós vamos falar isso aí na semana que vem. Detalhadamente. Poda em 22, ela cresce até 2023, floresce em 2023, para produzir em 2024. Vamos fazer uma comparação com a recepa. Recepa, 2 anos crescendo, produção no terceiro. Corta muito. Esqueletamento. É uma poda severa, porém, nem tanto quanto a recepa. 1 ano crescendo, segundo ano produzindo. Cortou menos, produziu mais rapidamente. Aqui uma foto de uma lavoura recepada, mecanizadamente, que eu fiz na fazenda experimental da EPAMIG em Três Pontas, em um evento na Expo Café. Essa foto aqui também é minha. Para falar da perfeição de um trabalho mecanizado. Tá? Muito, muito interessante. Alinhado. E percebam o outro detalhe dessa foto. A planta apresenta a mesma largura embaixo e em cima. Tá? Essa aqui é uma foto também minha, de uma lavoura da Cultivar Paraíso, feita aqui em Muzambinho.
Tá? Aqui, em torno de 30 centímetros, cortou aqui a brotação. Poda feita em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, provavelmente entre início de dezembro e final de janeiro essa foto. Tá? E olha aqui, ó, lascou, cortou, brotou. A brotação mais na parte inicial do ramo remanescente. Né? Aqui, ó, uma parte, um ramo que ressecou. E ele resseca mesmo. Aqui, o esqueletamento. Agora eu vou falar um pouco do decote. Decote, passou uma geada, pegou o terço superior da planta, ou um ataque de bicho mineiro que pega a parte mais alta, desfolhou muito. Tá? É um corte do ramo ortotrópico no seu terço superior. E a manutenção dos ramos plagiotrópicos que ficarem na planta. Ou seja, só vai cortar o pescocinho dela. A turma aqui embaixo fica do mesmo jeito. Qual é a recomendação de fertilizantes? Como é feita a recomendação de fertilizantes? A recomendação de fertilizantes ela deve ser feita com base na capacidade de produção, com base na carga. Aqui, né, esqueletamento e recepa, nós vamos entrar com a recomendação segundo, que diz aqui da aproximação, em lavoura de segundo ano, pós-implantação. Tá? Faz a análise só do mesmo jeito e faz essa recomendação, porque não tem carga no ano pós-poda. No decote, tem a carga remanescente nesses ramos que ficam, tá? Perdão, tem a carga estimada nos ramos remanescentes. Essa turma aqui vai continuar produzindo. Cuida da brotação e toca o barco aqui. Só que esse tipo de situação, ela vai levar a uma brotação ortotrópica excessiva, porque quebrou dominância apical. Tá? Quebrou dominância apical do ramo ortotrópico. Então, vai encher de broto ladrão aqui, ó. Vocês vão ter que fazer desbroto, tá? No ramo ortotrópico, porque aqui arrancou o meristema apical capaz de fazer aí a questão da dominância. Mas a capacidade de produção continua, tá bom? Aí a condução, a foto é uma porcaria, baixa resolução, mas é a que eu tive acesso. Observem aqui, ó, onde foi feito o corte, conduz aqui o broto, só em cima, aqui embaixo não. Aí vai a estratégia do broto tapado, que é outra estratégia, e aqui uma foto da cultivar, de um esqueletamento que nós fizemos aqui nessa mesma cultivar Paraíso, né? Que, diga-se de passagem, hoje, na escola, é um talhão que nós conduzimos como PPCA, poda programada de café arábica, e com produtividade de 80 sacos por hectare, em média, coisa espetacular. Só que esse ano teve uma geada, pegou ela, então nós esqueletamos um PPCA, coisa mais interessante que eu já vi. Vigor de brotação que eu nunca observei em outra lavoura. Mas aqui foi feito, então, o decote, né? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto, tá? Passamos reto aqui o disco de corte, e aqui é a brotação ortotrópica. E nesses ramos aqui é a brotação plagiotrópica. Olha o vigor de brotação desse cultivar. Fantástico. Cultivar Paraíso da EPAMIG. Nesse caso, é a primeira geração da EPAMIG, desse cultivar. Hoje eles estão com a segunda geração, Paraíso 2, que é melhor que a Paraíso 1, que para mim está no grupo das 5 melhores cultivares de café hoje para plantio na nossa região. Tá? Então, aqui fica o jeitão, tá? E tem que desbrotar depois e tudo mais. A outra poda é um desponte. Aí essa aqui é um desenho muito mal feito que eu fiz. Só um minutinho, Diogo, eu já te passo. É um negócio muito mal feito que eu fiz. Eu peguei a foto dessa lavoura aqui, ó. Deixa eu ver qual é que é. Dessa aqui, ó. Descrição da Paraíso, né? Quem é café e cor de bicho? Qual o nome? Qual o nome de quem fala? Café e cor de bicho, quem é? Carolina. Carolina. Paraíso, ela está aqui no nosso campus,
é uma bebida, é um café que apresentou uma bebida muitíssimo interessante. Né? Nós começamos a pontuar essa lavoura quando nós assumimos algo em torno de 84 pontos, e agora nós estamos conseguindo patamar de 86, 87 pontos com ela. Qual o perfil? É um perfil cítrico, perdão, é um perfil de acidez málica, com notas de abacaxi, caramelo, melaço e floral. Tá? Um café fantástico. Quando a gente faz ele via úmida, né, que é o descascado, uma acidez muito mais pungente, e quando nós trazemos ele com um processamento pós-colheita natural, com a manutenção da casca, além de agregar bastante o corpo dela, traz uma bebida com notas frutadas muito interessantes, ligada à fruta amarela. Um excelente café. Um excelente café. Produtivo, responde à poda, resistente à ferrugem, bebida de qualidade. Tá? Excelente. Para mim, um dos melhores. Tem muita gente falando aí, arara, que não sei o quê. É porque não conhece Paraíso, na minha opinião. Mas voltando aqui, ó. Essa aqui é a foto inicial que eu usei para fazer esse trabalho muito mal feito aqui. Tá? O que é o desponte? A linha de corte, essa vermelhinha, é só a pontinha dos dedos, né? Vamos dizer assim, só o meristema apical. Então, aqui é a planta original e aqui é a planta penteada. Qual é o objetivo disso? O objetivo do desponte é quebrar dominância apical de ramo plagiotrópico. Ou seja, fazer com que os ramos plagiotrópicos emitam maior número de brotação. Eu já recomendei esse tipo de poda em uma lavoura, agora eu não me lembro a cultivar. Uma lavoura em torno de 8 anos que o produtor estava tendo dificuldade com colheita mecanizada. Porque a colheita mecanizada tem que pegar nos ramos e chacoalhar. E os ramos dele estavam muito compridos, sem ramificação lateral. Então não tinha muita pega para poder colher. A máquina passava e ficava muito fruto. Eu orientei a fazer esse desponte, tirou só a pontinha dos ramos, brotou lateralmente, quebrou a dominância apical e aumentou a eficiência de colheita no ano seguinte. Tá? É a única situação onde eu indiquei o desponte, que eu achei um encaixe para o desponte. Tá? A quebra da dominância apical do ramo plagiotrópico, brotação plagiotrópica lateral, de gema seriada, e o enchimento da planta, de uma maneira geral, para que tivesse pega na esqueletadeira. E o desponte, ele não deve ser acompanhado de decote. Agora, o esqueletamento, sim. O esqueletamento deve fazer o corte dos ramos plagiotrópicos e o corte do ortotrópico. Tá? Esse corte por decote, esse decote do ortotrópico, ele é necessário para que haja a quebra da dominância apical e a possibilidade maior da brotação das gemas na planta. Tá bom? Diogo, fica à vontade. É só uma observação. O senhor falou que prefere o Paraíso 1 do que o 2? Como que foi? Prefiro. Não, desculpa, não, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer, não. Eu gosto muito do Paraíso 1. Para mim, um dos melhores cafés. Se o Paraíso 1 já é bom, o Paraíso 2 é melhor ainda, pode ter certeza. Essa turma da Epamid, eu conheço lá o Gladstone, o César, Denis, Tunico, que é a turma tudo que faz melhoramento da Epamid. Tive a oportunidade de participar de banca de doutorado, de pessoas lá, então conheço os caras são muito fera, muito bons em termos de melhoramento e produção de novas cultivares. A cultivar 2 não iria ser lançada se não fosse melhor que a 1. Isso é uma coisa natural e óbvia. Se a 1 já é boa, a 2 pode ter certeza melhor ainda. Eu não tenho cultivar 2, Paraíso 2 aqui na lavoura do campus Muzambique. Nós temos a 1, e é uma das melhores dos melhores talhões de produção aqui da nossa escola. Certo? Beleza, obrigado. Imagina. Crianças, perguntas? Alguma pergunta sobre o que nós conversamos hoje? Só recapitulando. Recepa, poda drástica, maior tempo para produção, em média 3 anos.
Esqueletamento, também poda severa. A planta só fica o esqueletinho dela ali. A altura do decote, ela varia. A altura do corte no plagiotrópico, em torno de 30 centímetros, tá? De 20 a 30. Um ano crescendo, produzindo segundo ano. O decote, o corte só do terço superior da planta, manutenção da capacidade produtiva terço médio e inferior, ou seja, a adubação tem que ser feita em função da capacidade de produção, e condução de brotos em cima, 2 a 3 por planta, mas vai depender, pode ser um número menor, pode ser 1, e tem gente que nem faz esse tipo de condição, tá? Deixa a brotação vir no terço superior, deixa vir depois 3, 4 anos, corta de novo. E o desponte, retirada só de meristema apical para estimular a brotação lateral de plagiotrópico e não exige a realização do decote, tá? Faz a poda só em plagiotrópico que não mexe o ortotrópico. E a recomendação de adubação em função de carga pendente. Ou seja, tanto no decote quanto no desponte, por serem podas menos severas, tanto no horto quanto no plágio, né, uma no horto e outra no plágio, a planta não para nem de produzir. Beleza? Alguma pergunta? Então, se não tem perguntas, agradeço a participação de vocês todos.